Bom, pessoal, então esse aqui é o programa AgroNova, um podcast criado pelos alunos do terceiro Agro B para a finalidade do trabalho de gestão de agronegócio. E hoje a gente está aqui com o professor Eduardo Giroto, de Culturas Anuais. Tudo bem. Se apresente, professor. Bom, pessoal, me chamo Eduardo Giroto, eu sou professor aqui do Instituto Federal. Comecei ano passado, na verdade, né? Eu sou formado em agronomia pela UFSM, sou natural de Palmeiras das Missões e comecei como professor aqui no Instituto Federal pelo campus Biruba, lá em 2011, e faz desde 2011 então que sou docente do Instituto Federal, passando aí por várias funções nessa época. E desde então sempre trabalhei com culturas anuais, lecionando, fazendo projetos de pesquisa, desenvolvendo ações de extensões, como dias de campo, trabalhando muito com cultivares, especialmente com adubação nitrogenada, especialmente que se relaciona à nutrição de plantas, né? Você sempre gostou, professor? Sim, sempre foi uma coisa que me atraiu trabalhar com culturas anuais, né? Especialmente cereais de inverno, né? Como eu sou filho de agricultores, então faz aí muitos anos que eu venho trabalhando, no início ainda como agricultor, quando cultivava e plantava culturas anuais, e depois como docente, né? Sempre trabalhei com culturas anuais há muitos anos. Muito bom. Então, qual que você acha que é a maior, principal importância das culturas de inverno no plantio direto, que hoje é o mais convencional, assim, na maioria do Brasil? Bom, o sistema de cultivo como um todo, especialmente plantio direto, é fundamental que tenha sempre uma planta crescendo, seja uma cultura de cobertura ou uma cultura que produza grãos, né? Então, pensando nesse período do inverno, onde que nós vamos ter algumas opções, e a grande maioria dessas opções são poáceas ou gramíneas, né? Pensando, nós vamos ter aí a possibilidade de trigo, nós vamos ter aveia, cevada, especialmente aveia, cevada, e o trigo, é claro, né? E ainda pode-se ter canola e algumas outras culturas com menor área, né? Mas é fundamental que sempre tenha uma cultura crescendo, desenvolvendo. E se nós pudermos agregar uma cultura que produza massa e ainda produza grãos, né? Ou forragem, para que o produtor tenha algum tipo de renda, é melhor ainda, né? Então é fundamental que para o sistema de cultivo como um todo, sempre tem uma cultura. E se essa cultura puder ainda conseguirmos produzir grãos e agregar renda para o produtor, esse é o melhor cenário, né? É sempre melhor deixar plantado do que sem nada, né? É fundamental. O sistema plantio direto é mais que comprovado que ela tenha realmente sempre uma cultura crescendo, desenvolvendo. É importante ter vida. E vida é plantas, é vida, atividade de micro-organismo, vida é incorporar carbono ao sistema, né? Vamos ter inúmeros benefícios em termos de manejo de doenças, pragas, plantas daninhas, melhorar atributos químicos, físicos do solo, né? Biológicos, né? Então é fundamental que se tenha vida, se tenha planta crescendo. Tem os produtores que gostam de utilizar da área de várzea, deixar o campo sem nada. Quando se trata do trigo em áreas de baixada ou áreas de várzea, especialmente no nosso inverno, né, não são áreas indicadas para a produção de trigo, grão, né, mas pode-se utilizar como uma planta de cobertura, né, seja a aveia, o azevém, que é uma planta que se desenvolve aqui, que é uma planta daninha para a cultura do trigo importante, mas é uma boa forrageira que se desenvolve bem nessas áreas com mais acúmulo de água, né? Áreas de baixada. Pode ser aveia preta, aveia branca, tem algumas possibilidades bem interessantes de poáceas, né? Para ser cultivadas nessas áreas de várzea, né? Que podem servir como planta de cobertura e também para a produção de forragem, né? Quando se faz essa integração lavoura-pecuária, né, com o objetivo de ter uma produção de forragem, ter cobertura do solo e ao mesmo tempo produzir uma proteína, né, produzir algum tipo de animal, né, alguma forragem. E professor, dentro das principais culturas de inverno, qual que tu mais gosta aqui para nossa região? Eu sei que tu é mais da outra parte do estado, mas para nossa região aqui da Serra, qual que tu gostaria mais assim, de cultivar? Qual tu acha mais importante? Para a nossa região aqui, em função da questão da declividade e outros aspectos, realmente, especialmente quando se trata de mecanização das áreas, né, dificulta um pouco, né, porque são áreas que têm declividade bem acentuada, né, em algumas áreas são solos mais rasos, né, que dificulta o cultivo, né. Mas sempre que possível, o ideal seria tentar cultivar trigo, né? Porque trigo nós temos, era uma cultura com muita presença aqui na Serra, né? Não é à toa que nós temos alguns moinhos bem significativos aqui na cidade de Bento, né? Tem 2 moinhos aqui, grandes aqui em Bento,
que tem uma relação com isso, com a questão da colonização que veio para cá, da origem da cidade, e em algum momento nós tínhamos muita área de trigo aqui em Bento Gonçalves e região, né? Então, sempre que possível, né? Se não for possível cultivar trigo, pode-se utilizar outras plantas, como plantas de cobertura, como é o caso da aveia branca, aveia preta, ervilhaca e o nabo forrageiro, né? Tem várias opções nesse período do ano, né? Para ser utilizado como planta de cobertura, quando não se tem essa área para produção de grãos, né? Então tem várias opções, basta conversar e adequar o sistema produtivo de acordo com o que o produtor conhece e de acordo com o que se adequa melhor ao sistema produtivo, ao local, né? E na tua região, qual que era o mais cultivado assim? Também era trigo? Trigo, mas ainda nós temos muita área no estado do Rio Grande do Sul que poderia ser utilizado com trigo, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano passado, na última safra de soja, nós tivemos aí quase 6,8 milhões de hectares de soja no estado do Rio Grande do Sul. E na última safra de trigo, nós tivemos aproximadamente 1,3 milhões de hectares de trigo, né? Então ainda é muito pouco que nós temos comparado com a área de soja. É claro que nem todas as áreas hoje que são cultivadas com soja são áreas indicadas ou adequadas para produzir trigo. Mas nós poderíamos ter uma área muito maior de trigo aqui no estado, agregando renda para o produtor e ao mesmo tempo associando essa questão do sistema plantio direto como produção de matéria seca, né? Então tem muito ainda área que pode ser utilizada, né? Claro que nós temos o trigo é uma cultura de alto risco. Nós temos essa questão da liquidez da cultura do trigo que ela sempre traz esse receio para o produtor, né? A preocupação em relação à viabilidade econômica da cultura do trigo, né? Essas variações climáticas que nós temos tendo nos últimos anos, né? Alguns anos excesso de chuva, em outros anos falta, geadas tardias e outras variações que podem afetar o sistema produtivo, que fazem com que o produtor não tenha tanta área no inverno com a cultura do trigo, né? É um pouco de preocupação mesmo, medo de não ser uma cultura que vá se pagar para o produtor em termos de rentabilidade, né? Ainda mais no Brasil, que a gente exporta bastante farinha de trigo, né? Também ela para melhorar um pouco essa situação. Hoje o Brasil é mais importador do que exportador, né? Sim, mais ou menos metade de tudo que nós consumimos no Brasil ele é importado. Por vários aspectos, porque nós não temos um volume de trigo suficiente para produzir e também porque em algumas situações esse trigo que é produzido em algumas safras não tem uma qualidade ideal, especialmente para a panificação, que é o principal uso, né? O principal uso que nós temos da farinha de trigo é para a panificação. É o pãozinho de todo dia, que as pessoas vão lá, consomem, né? Ou aquela destinada à produção de massas, bolos, biscoitos e assim por diante, né? Nós temos inúmeros derivados da farinha de trigo, né? Então, essa qualidade, em muitos casos, desta farinha do trigo produzido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, em algumas safras, devido a essas variações climáticas, ela não é tão boa assim para a produção, especialmente de pães. Então, ainda nós temos uma dependência muito grande dessa importação de farinha, de trigo, né, de outros países, né? Vem muito trigo aqui do Brasil, da Argentina, né, mas vem de outros países também, vem do norte, vem do Canadá, vem da Rússia, vem de outros países para cá, trigo que é importado, especialmente com esse destino, a produção de farinhas, né. E o que tem, tipo assim, de novo no mercado, nas culturas de inverno, que tipo há uns anos atrás não tinha? O que tu percebeu, assim? Hoje nós temos cultivares de trigo, são muito mais rentáveis, né? Elas têm um potencial produtivo muito maior do que há alguns anos, né? Se há 15, 20 anos atrás nós tínhamos umas produtividades consideradas boas, né? Considerado boa em torno de 60, 70 sacas por hectare, era uma boa produtividade. Quando nós tínhamos as melhores produtividades por área, era em torno disso. Hoje nós conseguimos chegar a 90, 100 sacas de trigo por hectare nessas mesmas áreas. Então as cultivares hoje de trigo elas são muito mais produtivas. Ela tem um potencial produtivo maior do que as cultivares que estavam disponíveis ou eram utilizadas há alguns anos atrás, há 2, 3 décadas atrás.
Por outro lado, ao mesmo tempo, muitas dessas cultivares que têm um alto potencial produtivo, elas são mais suscetíveis a doenças. Então, esse é o lado negativo dessa história, né? Se vê hoje uma dependência muito maior da aplicação, especialmente de doenças fúngicas, de doenças causadas na cultura do trigo por fungos, né? Tanto no período vegetativo, né, quanto no período reprodutivo. Então, esse talvez seja o lado ruim. São cultivares mais produtivos, com maior potencial produtivo, que realmente se investir mais em manejo da adubação, em todas as necessidades para se ter uma boa lavoura, ela vai responder em produtividade. Por outro lado, elas são mais suscetíveis à doença. Isso requer mais investimento para o produtor. Produz mais, mas requer mais investimento. E qual que é a principal doença hoje que tem no trigo? E como eles fazem normalmente para diminuir um pouco a incidência? Hoje é fundamental conhecer a cultivar. Tá? É fundamental para o produtor conhecer a cultivar. Que cultivar que ele vai estar trabalhando? E aí tu pode se dividir as doenças de acordo com a característica de cada cultivar. Pode ser mais suscetível ao ídio, que é uma doença bem significativa do início do período de desenvolvimento da cultura. Hoje tem muitos cultivares que são suscetíveis ao ídio, né? Ferrugem, ainda tem alguma cultivar que é suscetível à ferrugem. Manchas foliares, a maioria tem algum grau de suscetibilidade a manchas foliares. Mas aquelas doenças que causam maior dano e causam maior perda de produtividade, certamente são aquelas que ocorrem a partir do espigamento, que é o caso de Brusone e é o caso da Giberella. Então, em anos chuvosos, nesse período de espigamento e no período de florescimento, essas doenças são as que causam maior perda de produtividade e que dão mais dor de cabeça para o produtor. O que ele vai se preocupar? Vai se preocupar mais com essas duas doenças, especialmente com essas duas doenças. Essas as que causam maior redução de produtividade naqueles anos com condições mais adversas, com chuva. Chuva por período prolongado a partir do espigamento. Essas são condições bem ruins para a cultura do trigo ali quando ocorrem, especialmente no mês de setembro, outubro, por ali, que é o período onde que nós concentramos nas regiões aí o período de espigamento e florescimento do trigo aqui no Rio Grande do Sul. E vale a pena manejar essas culturas de inverno tanto quanto as de verão? Tem alguma dificuldade maior em questão a isso? Cagol, eu acho que é fundamental entender que hoje as cultivares de trigo elas são têm mais potencial produtivo, mas elas exigem uma produção mais tecnificada, né? Sim. Ou seja, uma preocupação maior com o manejo. Manejar de forma adequada a fertilidade do solo, manejar de forma adequada o sistema produtivo como um todo, trabalhar com sucessão de culturas de forma adequada, trabalhar com rotação de culturas, trabalhar com cobertura do solo, trabalhar com a questão de manejo de doenças e manejo de pragas, mas a preocupação maior certamente é com o manejo de doenças. Então, pensando nessa relação com as culturas de verão, onde se tem muita preocupação com o manejo de doenças, para essas cultivares que são altamente produtivas, o produtor tem que se preocupar com manejar doenças de forma adequada, senão ele não vai alcançar essa produtividade elevada. Então, somente manejando de forma adequada, ele vai produzir mais, mas precisa investir mais, especialmente no controle de doenças e na nutrição adequada dessas plantas, né? Pensando no sistema produtivo como um todo. Professor, tu falou entre as doenças fúngicas, biológicas. Tu acha melhor utilizar o agente químico ou o agente biológico para tratar? Essa é muito interessante e acho que essa questão é bem interessante porque hoje nós temos mais opções para manejar pragas, manejar doenças com seja diferentes produtos biológicos, né? Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria por alguma praga, muitos fungos que são utilizados, muitos bioestimulantes em algumas situações que auxiliam nesse manejo integrado de doenças, né? Então tem várias doenças hoje que são utilizados produtos biológicos para manejar essa doença. Pode ser a questão de mancha, pode ser a questão de ferrugem, pode ser a questão do próprio ídio, manchas foliares também. Então, nós temos várias doenças hoje que é possível se ter produtos para, além de utilizar aquele tratamento químico, que em algumas situações é necessário,
é necessário, de acordo com o sistema, manejar com algum produto biológico para reduzir essa entrada na lavoura, né, e reduzir também custo em muitas situações. Então, realmente, hoje ela é viável tecnicamente e viável economicamente produzir com alguns insumos biológicos, manejar doenças, pragas na cultura do trigo, especialmente. Qual tu acha a maior dificuldade de ingressar na área? Qual que é a maior dificuldade que tem para quem quer começar na área, com produzir? Hoje o produtor ele tem que se preocupar muito em conhecer o material que ele trabalha, né? E é claro, né, pensar o sistema produtivo também considerando o cereal de inverno. Em algumas situações o pessoal produtor, eu vou aqui, como é uma cultura muito arriscada, eu não vou colocar muito recurso aqui, não vou investir tanto. E esse talvez seja o principal erro do produtor. Em algumas situações, porque ele tem alguma safra frustrada, ele acaba em alguns anos não cultivando mais a área no inverno e deixando para o pousio. E essa talvez seja um dos principais problemas do nosso sistema produtivo, pensando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas áreas ainda nesse período do inverno que ficam em pousio com plantas espontâneas, ou seja, não é cultivada. O produtor não tem renda e, ao mesmo tempo, em algumas situações, ele pode ter uma formação de um banco de sementes, pode ter problema com o controle de plantas daninhas. Então, manejar e ter sempre uma cultura é importante. Então, para o produtor é fundamental ele conhecer o material genético que ele vai estar trabalhando e saber até onde que ele vai ter o potencial de investimento dele. Bom, eu vou ter um potencial de investimento que não é tão alto, ou seja, não tenho tanto recurso para aplicar nessa lavoura de inverno. Ele vai ter que manejar com uma cultivar que às vezes não é tão produtivo ou não tem um potencial produtivo tão alto, mas que ela seja mais resistente à doença, que seja menos exigente em termos nutricionais, para que ele possa fazer essa lavoura com um custo menor. Então ele tem que entender o sistema produtivo e conhecer o material genético que ele tem. Entender muito bem também como é o clima daquele local que ele está trabalhando, né? Qual que é a época adequada para cada cultivar que ele vai poder trabalhar no seu local, no seu sistema produtivo. Então ele tem que conhecer o sistema e para isso ele tem que ter ou uma experiência, fundamental conhecer muito bem a experiência daquela área como um todo, né? Ou consultar um técnico em agropecuária que seja experiente, né? Com certeza. Conhecer um técnico em agropecuária que seja experiente, que conheça a área, né? Que saiba manejar o material genético. Então é fundamental a função do técnico em agropecuária também nesse sistema produtivo das cereais de inverno, né? Conhecer o sistema e conhecer o material genético que vai estar trabalhando. E como tu indica escolher uma boa variedade? Variedade é fundamental e entender o que tem publicado sobre aquela cultivar, né? Seja da obtentora, ou seja, daquela empresa que desenvolveu o material, né? Ou de trabalhos hoje que tem desenvolvido através de redes cooperativas. É fundamental também o produtor participar de dias de campo, participar de outras atividades que ele conheça, né? Conheça onde que ele possa visualizar aquele material que ele vai semear no próximo ano, né? Isso é comum para o produtor. Primeiro ele verifica, né, alguma lavoura, né, vê como é que desenvolveu aquela cultivar. Se ele puder semear um pouco na sua lavoura antes de aumentar a área no próximo ano, também é uma excelente dica, né? Ver se o vizinho foi bem. Exato, é fundamental isso. Ver se aquela cultivar se adaptou naquele local, né? Então, muitos produtores fazem o tipo de solo, o tipo de manejo. Muitos produtores fazem isso. Eu vou semear o ano que vem, eu quero semear tais e tais cultivares. Que cultivares são lançamentos ou são mais novas hoje no mercado? Semeia numa área menor, 1, 2, 3 hectares ali na área dele. Vai fazer o teste. Faz o teste. Desenvolve bem, se adaptou legal aqui na minha área, no meu solo, no solo, naquele local, eu posso ampliar um pouco aquela área. Então, essa talvez seja uma dica importante. Sempre o produtor semear um ano antes uma área na sua propriedade para ver se aquela cultivar se adaptou ao local e ao sistema de manejo que ele já utiliza, para depois, no outro ano, ele poder ampliar a área. Ou, como o Cagol comentou, né, verificar a área do vizinho. Se realmente tem um vizinho próximo, é uma boa dica, por que não? Bom, ele já semeou numa área próxima, né?
Então já dá para ver essa interação entre o clima com a cultivar com o solo, né? Ver se ela consegue se adaptar legal àquele local. É uma boa dica, verificar o vizinho, né? Ou hoje tem muitas dessas empresas, seja cooperativa, cerealista, fazem muitos dias de campo, né? Também é uma boa oportunidade para conhecer um material novo, né? Verificar como está se desenvolvendo. Mas sempre é bom semear na sua área. Semear, se ele puder semear na sua área e depois ampliar isso no próximo ano, esse é o melhor cenário possível. E com certeza sempre buscar as novas tecnologias que estão vindo, buscando as novas genéticas produzidas, sempre testando, né? Os novos bioinsumos. Exato. Isso também é uma dica importante, né? Testar esses bioinsumos, né? Testar, avaliar na sua propriedade, verificar se já foi feito algum trabalho técnico em algum local, se foi testado, feito um comparativo do que já se tinha no mercado, né, para ver se realmente a eficiência daquele produto, tanto em termos técnicos, né, para ver se realmente controla, maneja de forma adequada aquela praga ou aquela doença, ou se é economicamente viável também esse novo bioinsumo, né? Então essa é uma boa dica também, testar esses produtos novos que estão chegando, né? Fazer um teste na propriedade, esse também é uma excelente alternativa. Já que tu puxou o assunto, hoje vale a pena usar os bioinsumos? Eles são mais em conta do que os produtos químicos ou ainda não tanto? Vicente, eu sei que assim sempre o agrônomo sempre fala o depende, né? Eu acho que aqui se adequa bem, né? O depende vai muito bem, né? Depende muito da questão da praga, da doença, de o que vai ser utilizado esse insumo biológico. Hoje se conhece muito mais, tem muito mais ferramentas biológicas para ser utilizados, bioinsumos, de forma geral, para manejar aspectos nutricional da planta, para manejar pragas, doenças, né? Especialmente pragas e doenças. Hoje, insumos biológicos para plantas daninhas nem tanto, mas para pragas e doenças tem várias opções. Então, essa escolha de utilizar ou não vai depender muito dessa interação do clima, do local e do sistema de manejo que o produtor adota, né? Em muitas situações, o produtor, para utilizar um bioinsumo, ele tem que adequar seu manejo. Vai ter que adequar a sua forma de aplicação, o momento de aplicar esse bioinsumo, como que ele vai utilizar isso, se é uma praga ou se é uma doença, né? Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração para verificar se realmente ele pode usar de forma adequada aquele bioinsumo. Muitas vezes o produtor utiliza, eu vou usar um bioinsumo novo aqui, eu vou usar um fungo que é utilizado para controlar outro fungo, tá? Ou uma bactéria para controlar uma praga, né? E acaba fazendo uma mistura de tanque com inúmeros produtos. Inúmeros produtos. Coisa mais normal que tem. Inúmeros produtos, né? Aí eu faço uma mistura de tanque lá, coloco um inseticida, coloco um fungicida, coloco lá um biofertilizante, um fertilizante via foliar e tantos outros produtos. Isso acaba tendo muito efeito. Um produto pode acabar prejudicando o efeito do outro, né? Então esse tipo de preocupação tem que se ter especialmente com os bioinsumos. Então é isso, professor. Muito obrigado por responder essas perguntas. Eu sei que vai ajudar bastante a pessoa. Nós também somos muito gratos por todo o conhecimento. E a gente da Agronova agradece bastante tu vir aqui. Muito obrigado de novo. Certo, gurizada. Fico à disposição também. Sempre quiser contar. Parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado. É uma outra forma, né? Sim, eu acho que é fundamental essa forma, buscar outras formas de comunicar. Buscar outras formas de interagir com o produtor, com o setor produtivo, tá? E essa é uma excelente iniciativa, tá? Mas o que seria de nós sem o professor? Parabéns, gente. Valeu. Obrigado. Joia. Valeu, Joia. Obrigado, professor.